Olá, minha gente, o Se Liga na Profissão de hoje traz uma profissão que é muito comum no dia a dia de todo mundo. Você possivelmente já se deparou com um pintor dentro ou fora da sua casa, mas esse Se Liga é especial e diferente porque nós vamos falar com uma pintora. A Bruna Barbi é pintora de residência, de indústria. Como é que surgiu essa ideia? Porque não é muito comum, né? Como eu disse, é uma profissão que são mais homens, né, que acabam operando. Como a pintura entrou na sua vida, Bruna? Então, na verdade, assim, meu pai sempre foi da construção civil, ele construía casas, indústria, ele construía. Então, assim, desde muito nova eu já entrei nesse ramo e comecei a trabalhar com ele. Depois acabei indo para a indústria, para pintura industrial. E depois de 8 anos eu saí da industrial e passei para a imobiliária. E vão fazer quase 4 anos que eu estou na imobiliária hoje. E como você é recebida assim, né? Porque acho que as pessoas normalmente quando falam, preciso pintar minha casa, minha empresa, imagina que vai receber um pintor, né? E aí se deparam com você, com Bruna Barbi. Como que tem sido assim essa relação? Olha, para mim é sempre muito bom, assim, eu não vejo assim muito problema. Eu acho que as pessoas no geral, elas gostam por ser mulher, eu acho que por ser mais delicada, por ter uma atenção maior. Seria isso mesmo, assim, mas eu sempre sou muito bem recebida, tanto quando a gente vai na obra e tem outros prestadores de serviço também é sempre muito bom, assim, não tem problema. O Bruna, e também é preciso a gente falar um pouco mais da profissão, né? A pintura não é simplesmente chegar com a tinta e passar o pincel, né? Você precisa preparar a superfície. Como que é esse passo a passo? Sim, a gente chega no local e a gente vai estudar como é que tá as paredes e vamos fazer um tratamento se for necessário. Vamos aplicar um fundo preparador ou um selador se for uma parede nova. Então ela tem todo um preparo antes da pintura. Às vezes a gente precisa passar massa corrida, às vezes vai fazer uma textura. Então assim, para depois chegar no final, que é a pintura. E aí depois da pintura, normalmente tem os detalhes também, né? Que é como se fosse para finalizar mesmo. Uhum. De repente fazer ali um cantinho, ver se está tudo ok para deixar então a obra feita e então entregar para quem contratou. Isso, na verdade assim, o final é o mais importante, que são os detalhes, o acabamento, a limpeza, você tirar tudo para você poder entregar para o seu cliente um produto, um serviço legal. Então assim, esse final mesmo é o mais importante. E no dia a dia, porque a gente sabe que assim, nessa área de construção civil tem alguns EPIs que são obrigatórios por lei. Para a área de pintura, existe também EPIs? É importante o uso? Como é que você lida isso na sua empresa, no seu dia a dia? Sim, é muito importante. Então a gente tem que estar sempre de sapatão de segurança. Como a gente trabalha mais com uma tinta base de água, então ela não tem tanta necessidade de você estar com uma luva. Agora, se você vai trabalhar com esmalte, que é base de solvente, aí você precisa de luva, você precisa de máscara para isso não fazer mal para quem está aplicando. Então, assim, é necessário. Ou quando você vai, vamos supor, fazer um lixamento que faz muito barulho, ter um protetor auricular, um capacete, dependendo da obra que você tá. Então, realmente é necessário, sim, você tá usando os EPIs. E aí quando você fala do produto, né, por exemplo, uma tinta esmalte, quem escolhe? É o pintor ou o proprietário que decide? Como que é feita essa escolha? Qual tinta para cada espaço? No geral, o proprietário ele vai escolher o que ele quer de acabamento e ele vai escolher a cor. E o resto a gente se encarrega, porque tem produtos certos para cada coisa. Então vamos supor, você vai pintar uma estrutura metálica, é um tipo de produto. Você vai pintar uma madeira, aplicar um verniz, é outro tipo de produto. Aí você vai pintar uma parede, é outro tipo de produto. Então a gente vê o que o cliente está buscando e no geral ele vai escolher principalmente a cor que ele quer do ambiente. Nesse ambiente que nós estamos, a pintura que vocês estão fazendo é a pintura do teto, né? Isso, do teto. Qual é o tipo de material que vocês precisaram fazer para iniciar a pintura aqui nesse teto? Aqui foi um teto novo. Então, na verdade, eles tiveram um problema, tiraram esse teto, aplicaram um forro novo. E a gente aplicou aqui um selador, porque era um forro novo, massa corrida, lixamento e depois a pintura. E aí, para esse caso, para este teto, qual tipo de tinta foi usado?
foi uma tinta acrílica normal mesmo. Bom, para se tornar um pintor ou uma pintora como a Bruna, não existe uma formação universitária, mas existem cursos que é para a pessoa aprimorar, entender um pouco mais de tintas, de produtos. Como é que você se especializou, Bruna? Você fez algum curso? Sim, eu fiz. Quando eu comecei, decidi que ia entrar para pintura imobiliária, que não era uma área que eu conhecia tanto. Então eu busquei um curso online mesmo. Então lá eu consegui aprender um pouco sobre tudo. Mas assim, para mim o que foi importante mesmo foi na prática. Então você pega o básico que você tem que saber, para que servem os produtos, como que faz a aplicação, e com isso você vai colocar no seu dia a dia. Mas para aprender mesmo é no seu dia a dia, que você vai pegar as dificuldades e você vai ver como você vai resolver aquilo. Às vezes você volta lá atrás no curso, ou às vezes você procura até um vídeo na internet com uma pessoa explicando e você consegue trazer para o seu dia a dia para você aprender e cada vez fica mais fácil para você, né? Que você vai passando pelas dificuldades e você vai aprendendo com aquilo e você não volta a fazer novamente, né? Bruna, a gente vê por aí nas pinturas que assim, a maioria das pinturas são feitas com o rolo, né? E tem algumas que são feitas com o pincel. Isso vai de técnica, de profissional, o material. Como que decide se vai ser pintado com rolo ou com pincel? Na verdade, no geral, é sempre com o rolo e com o pincel, porque o pincel a gente faz os cantos, aonde o rolo não alcança. Então assim, uma coisa não tá no lugar da outra, entendeu? O cantinho vai ser sempre com o pincel e o grande mesmo sempre no rolo. O que muda seria uma aplicação com um airless, por exemplo, com uma pistola mesmo de pulverização. Aí sim mudaria. E aí essa pistola, por exemplo, ela serve para quê? Portas, janelas? Para tudo no geral, mas assim, é mais para área grande. Então vamos supor, você tem um teto, mas que você não tem tanta coisa, porque assim, ela pulveriza, então assim, no geral ela voa um pouco de partículas próximos. Então quando você tem muito carro, muita janela, a pessoa passando, você não opta por essa. Agora, quando é uma área grande e que você pode pintar, aí você vai, porque o rendimento é muito maior do que um rolo. Legal. E o que é importante saber na hora de comprar a tinta? A gente sabe que tem inúmeras marcas no mercado, né? Mas tem questão de tonalidade, qualidade, se é uma tinta mais grossa ou não, mais solúvel. Como é que vocês identificam a qualidade desse material? Na verdade, assim, a tinta ela precisa ter uma boa cobertura, um bom alastramento, ela precisa ser específica para o que você quer. Então vamos supor assim, você vai aplicar num banheiro. É interessante que ela tenha um antimofo. Então o que acontece? Tem pessoas às vezes que preferem economizar nisso, porque tinta a gente tem diversas. Agora, uma tinta de qualidade que vai te atender, que vai ter uma durabilidade maior, aí é outra coisa. Então assim, tem tintas que você vai pagar mais barato, mas que você vai fazer uma aplicação, vamos supor, uma aplicação externa, daqui a um ano tá desbotando. Então assim, isso é importante você escolher na tinta certa. E quanto tempo costuma demorar cada obra? Se a gente pensar assim, numa casa padrão, quanto tempo você leva para entregar uma casa ali prontinha, em perfeito estado? Assim, depende muito, porque assim, às vezes você chega numa residência que tá boa, é só uma repintura, ou você chega numa residência que tá cheia de problema, trinca, fissura, mofo, então pode levar um tempo, mas assim, numa média uma casa, por dentro e por fora, uns 30 dias, assim, um mês. E aí tem aquela parte que é muito importante, que envolve o bolso, né? Orçamento, você aprende no curso ou você aprendeu com seu pai, por exemplo, porque é importante colocar preço no seu trabalho, né? Colocar valor no seu trabalho. Como é que você aprendeu a fazer isso? Olha, eu acho que eu aprendi mais com meu pai mesmo e depois no dia a dia, porque assim, você dá um preço, às vezes, vamos supor que você começou agora. Você dá um preço, aquele preço tem que pagar o seu dia, tem que pagar as suas despesas e tem que ter o seu lucro. Então assim, eu acho que você pode tanto ver se está dando certo ou não. Vamos supor que você deu um orçamento e ele não deu certo. Você pagou as despesas, mas não teve lucro. Você vê que aquele valor você não pode continuar mantendo. Então assim, você tem que analisar todos os custos que estão por volta. Às vezes é um lugar mais longe, você vai ter que cobrar um pouco mais caro, que você vai ter uma despesa maior. Então seria mais ou menos isso. Entendi. Para quem está em casa e que se sentiu interessado por essa área, você acha que é uma área promissora, que vale a pena a pessoa de repente se dedicar e se tornar uma pintora ou um pintor?
Com certeza, eu acredito nisso. E assim, é uma profissão, é um serviço que no geral nunca acaba. Porque assim, você vai ter que sempre repintar. Pode demorar, com certeza, às vezes demora 3, 4, 5 anos, 10 anos, não sei, mas sempre vai ter a pintura. Então não é uma coisa que vai ser escassa, que vai acabar. Não, as pessoas sempre precisam. Tanto indústria quanto casa, sempre precisa de pintura. Então eu acredito sim no mercado da pintura, sim. Você comentou com a gente que já tem por aí, acho que mais de 10 anos, né, de carreira. Hoje você consegue gerenciar, fazer quantas obras por mês? Olha, tranquila, 2. Eu já chegou numa época em que eu peguei bastante obra no final do ano para o início do ano. Eu estava com 5 obras em cidades diferentes e isso acabou, assim, me prejudicando emocionalmente falando. E eu decidi que eu precisaria ter uma vida mais tranquila, mais em paz. E cheguei à conclusão que teria que ser 2 no máximo por vez. 2 obras bem feitas, bem cobradas, dá para viver o mês tranquilamente? Dá, tranquilamente. Legal. E tem alguma sugestão para quem está em casa, sugestão de curso, sugestão de como começar, de como se vender, porque tem esse trabalho também, né? Vocês, além de pintora, você precisa vender o seu trabalho, né? Olha, eu nas redes sociais eu posto bastante coisa sobre isso, então se alguém tiver interesse também pode me acompanhar. E também tem outras pessoas no YouTube, você consegue encontrar, no Instagram, tem bastante pessoas que falam sobre isso. A rede social tem sido uma grande aliada, né? Acho que em todas as profissões, né? Tá bom, Bruna, muito obrigada, boa sorte com o seu trabalho. Obrigada para você que nos acompanhou aí na tela e que tal você se arriscar aí entre os pincéis, os rolos, conhecer algumas tintas diferentes e fazer a sua própria pintura. Até o próximo Se Liga na Profissão.